pessoal, tudo bom? Começando mais um Boletim Blue para falar sobre Cardiff 1, Chelsea 2. O Chelsea ganhou o seu jogo da 32ª rodada da Premier League e voltou a se aproximar do top 4 da Premier League. O que essa vitória significa para a gente? Significa um impulso a mais, significa a retomada do sonho de terminar no G4, né? Já que o título está muito difícil, está meio difícil, está complicado, a gente voltou a ter a chance de terminar entre os 4 primeiros e conseguir ir à próxima Champions League pela Premier League, não dependendo assim de uma eventual conquista da Europa League, né? Sobre a partida, importante falar, foi um jogo bem feio do Chelsea. O Chelsea foi bem burocrático, teve um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, tomou o gol logo na abertura ali do comecinho da segunda etapa. Nos primeiros 10 minutos de jogo, a gente sofreu o gol da equipe do Cardiff e só fomos empatar e posteriormente virar nos últimos 10 minutos de jogo, né? Com Azpilicueta impedido marcando de cabeça e com Loftus-Cheek saindo do banco de reservas e fazendo o gol da vitória. Algumas observações sobre a partida que são importantes serem ditas. O Chelsea sempre joga mal quando volta da data FIFA. É só a gente ver o retrospecto das últimas datas FIFA desde que a temporada começou. Em setembro, a gente enfrentou o Cardiff City no primeiro jogo depois da data FIFA daquele mês. Ganhamos de 4-1 no Stamford Bridge. Em outubro, foi a vez de a gente enfrentar o Manchester United em casa, empatamos em 2-2. Em novembro, a gente enfrentou o Tottenham. Depois daquela data FIFA, a gente perdeu de 3-1 no Wembley. E agora a gente voltou a jogar depois da data FIFA de março e ganhamos do Cardiff City. Por mais que o desempenho não tenha sido bom, o resultado é muito importante, o resultado é importantíssimo. A gente não pode deixar de ressaltar que a gente não podia perder pontos nessa partida depois da derrota para o Everton lá no Goodison Park. Então, assim, voltar a vencer foi de suma importância. A gente vai enfrentar o Brighton na quarta-feira e o Liverpool no domingo. O Brighton em casa, o Liverpool fora de casa. Antes de a gente pensar nos próximos jogos da semana, algumas observações sobre o time em si. Jorginho, mais uma vez, foi sacado no segundo tempo para a entrada do Hazard, que foi poupado pelo Sarri, assim como o Kanté, porque os dois jogaram pelas suas seleções, jogaram os 2 jogos, a maior parte da partida, e com isso estavam muito defasados fisicamente. O Sarri falou que eles não podem jogar 70 jogos na temporada, eu concordo com eles, então assim, vamos ter chances, vamos ter ocasiões que a gente vai ter que poupar os jogadores. E contra o Cardiff, não querendo desmerecer o Cardiff, mas o Cardiff está quase rebaixado. Então assim, é mais fácil você poupar contra o Cardiff do que contra o Liverpool, por exemplo. O Jorginho saiu, o Loftus-Cheek também entrou no lugar do Kovacic, que teve uma partida muito apagada, e foi uma atuação muito interessante da equipe do Chelsea. O Chelsea conseguiu, depois das alterações, melhorar o seu rendimento, apesar do gol ter sido impedido. Os Blues, eles conseguiram fazer uma grande atuação ali no final dos últimos 10 minutos, e a gente conseguiu a vitória. Foi um bom futebol de maneira geral nos 90 minutos? Não, não foi. Mas quantas vezes a gente jogou bem e acabou empatando ou perdendo até mesmo em casa? Então, assim, temos que olhar dessa vez para o resultado. E o resultado foi a vitória, foi os 3 pontos, é o que interessa, é o que o Chelsea precisava. E bola para frente. Quarta-feira tem o Brighton em casa, no Stamford Bridge, é aquele jogo atrasado lá de fevereiro, que o Chelsea não jogou porque disputou a final da Carabao Cup contra o City lá no Wembley, que a gente perdeu aquele episódio do Cup e tudo mais. E domingo tem a rodada da Premier League completa contra o Liverpool, lá em Anfield, jogo fora de casa, jogo complicado. Mas vamos com calma, vamos pensar primeiro na quarta-feira, primeiro no Brighton. O Chelsea segue vivo, a Europa League volta na outra semana, só que o futebol tem que melhorar. Para hoje deu, para os próximos jogos não deve dar. Fechou, galera? Essa semana tem muito Boletim Blue, o Chelsea voltou a jogar, a data FIFA acabou, e o nosso Boletim Blue vai voltar a falar cada vez mais focado na equipe do Chelsea. Grande abraço e até a próxima!